Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade na aula de folclore que fizemos a aula passada, só que hoje nós vamos falar sobre o mito de Mato Grosso, os mitos mato-grossense, a culinária mato-grossense. Vamos focar o que é nosso aqui do Mato Grosso, porque tem muitas pessoas que não conhecem a nossa cultura, que não conhecem as nossas tradições, não conhecem nossas lendas, nossas danças típicas, né? As comidas típicas, lendas. E hoje nós vamos focar um pouco mais sobre a culinária mato-grossense. Vocês viram ontem na aula, onde a professora disse que é importante o seu povo conhecer a sua história, estudar a sua história, buscar informação com os pais, lá com o vovô, com a vovó, brincadeiras típicas, brincadeiras antigas, cantigas de roda. Tudo isso faz parte da nossa história. Nós temos capoeira descendente africano, nós temos as danças típicas descendentes africanas e temos também as danças típicas vinda da Europa, vinda da Espanha, de Portugal. São povos que passaram por aqui, que deixaram essas heranças e muitos continuaram. Todo mundo sabe que Mato Grosso é uma miscigenação. São várias pessoas vindo de todos os lugares do mundo, né? É do mundo. Nós temos essa acolhida muito boa, a gente acolhe muito bem todos que procuram vir para Mato Grosso, morar aqui em Mato Grosso, formar família aqui em Mato Grosso, empresas. E hoje eu quero falar, sabe, uma lenda de Mato Grosso, e eu acho bem interessante falar sobre essa lenda. Aqui dentro de Pode Lacerda, eu não sei se vocês já ouviram falar a lenda do Minhocão, né? Lá para Cuiabá, para a Baixada Cuiabana, a gente sabe. Ela é uma serpente que vive nos rios, né? Segundo a lenda, nos rios mato-grossenses havia uma grande serpente capaz de causar grande destruição. A única coisa poderosa, o suficiente para deter, era Nossa Senhora. Lenda, ela vem sempre acompanhada de santos, se vocês já perceberam, né? As lendas sempre vêm, porque são crenças, são coisas que acredita ser e vai passando de geração em geração. Os meus avós contaram para os meus pais contaram para mim, e eu passo para frente. Então, lenda, ela é assim, vai passando de boca em boca. E temos registros em livros dessas lendas. E é interessante, porque senão ela morre. É necessário registrar essas lendas, registrar esses mitos, porque é uma história de um povo. Então, para deter a cobra, só a Nossa Senhora, que o seu altar pisa na cabeça dessa serpente dia e noite. O animal que teria o poder de terremotos é conhecido com alguns lugares como o Minhocão. Muitos falam assim que ele derruba a canoa, que ele... Então, a gente imagina que seja um enorme, ele dá conta de bater ou a fazer com que as águas façam ondas gigantescas e a canoa vira, o barco vira e derruba os pescadores. Ela é enorme, é feia. O Minhocão. Ela vive sim aqui, ela vive dentro dos rios, principalmente lá
no rio de Cuiabá. O rio Cuiabá tem uma minhocona enorme, que diz que já comeu um monte de gente por lá. Eu tenho medo. Dizem que é verdade. E nós temos também outro, que é o negrinho d'água. Tá? O negrinho d'água, ele vive lá no Santo Antônio do Levejar. Né? Dizem que existe lá. O mito diz que o negrinho d'água enrola a rede do pescador, corta suas linhas, tá? E vira o barco também para cair nos rios. Por que será que eles têm esses comportamentos travessos, né? Esses comportamentos travessos é porque eles estão protegendo a natureza, protegendo as águas. Eles são protetor do meio ambiente. Então, esse comportamento, quando ele percebe que o pescador está ali destruindo a natureza, é o momento em que ele age. Este momento é onde o minhocão também age, é onde o negrinho também age. Lá na Mato Grosso também tem, não é só as lendas lá do Nordeste, não. Nós também temos nossas lendas aqui. Nós temos também as comidas típicas. É uma delícia. Eu vou compartilhar com vocês um slide onde eu pesquisei sobre essas comidas. Mas antes, eu vou fazer uma leitura. Aguarde um momento. Aqui o slide. Vamos lá. Comidas típicas das regiões brasileiras. Culinária de Mato Grosso. Olha o pacu assado, o popular peixe dos rios mato-grossenses. Torna-se um dos pratos mais pedidos nas peixarias ao longo do rio Cuiabá. O peixe é recheado com farofa de banana e couve. Em algumas ocasiões, ele é assado envelopado na folha da bananeira. Aqui nós temos o bolo de arroz, o bolo mais tradicional na Baixada Cuiabana e do estado. A receita que leva, além do arroz, também mandioca, açúcar, manteiga derretida, o coco ralado, erva. Esse arroz doce, ele é uma delícia. Eu amo o bolo de arroz. Aqui nós temos a Maria Isabel. O prato, em 2011, foi registrado como símbolo típico de Mato Grosso. Trata-se de carne seca com arroz e os temperos sal, cebola, alho e assim por diante. Esse aqui é o nosso prato típico, é como se fosse o arroz carreteiro. O caldo de piranha, Mato Grosso consome muito peixe, então é usado peixe muitas vezes na semana, às vezes. A piranha é um peixe bastante comum nos rios mato-grossenses e o seu caldo é apreciado por habitantes de toda a faixa etária do estado. Desde a criancinha, o adolescente, sabe, todos. Mojica de pintado. O peixe é um dos símbolos do estado, que origina um dos principais pratos culinários. Né? Esse prato ele é feito a partir do filé de peixe, parte sem espinho, que são cortados em cubo, temperados com alho, sal, limão, mandioca e farinha, e o arroz branco. Esse arroz branco, a maioria dos mato-grossenses, principalmente a Baixada Cuiabana, não é aquele arroz temperado, não. É arroz sem sal. E aqui tem o furundu, que é um doce de mamão e é feito com melado, também muito gostoso, leva gengibre, cravo, e então, é muito gostoso. Carne seca com banana da terra. Um prato muito consumido na capital mato-grossense, principalmente no inverno. Trata-se de um caldo muito saboroso, temperado com alho, cebola
E, em sequência, a maioria é feito, assim, a maioria não, quase sempre é feito com uma banana verde. Se faz com a banana madura também, mas é a banana verde. Frita bem a carne e faz com bastante com a... O doce de caju, gente, esse doce é maravilhoso. É a fruta típica do Cerrado brasileiro, dá origem a um doce muito saboroso. O caju é descascado, ele é furado, deixa... É muito gostoso. É, na Baixada Cuiabana, esse doce, ele é consumido nos finais assim, nas festas, né? Principalmente no Natal. Começa a fazer doce de caju e colocar em vidros, tampa bem, porque quanto mais tempo esse doce fica na calda, mais gostoso ele fica. E a gente só fica olhando aquilo ali o ano todo, uma vontade de comer esse doce. Vocês não imaginam o tanto, mas não está no dia, não está no momento, não é hora ainda de comer para o Natal. Começa a produzir esse doce, deixa lá as compotas e fica enfeitando. Todo poconiano que se preze, o cuiabano, ele sempre tem no armário um vidro de doce de caju ali na conserva. Para casos especiais, é claro, né? A farofa de banana é simplesmente, nossa, uma maravilha. Tá? Ela é simples de fazer, mas tem um gosto, é gostoso. E assim também você faz, você prepara, quanto mais velha ela fica ali, mais gostosa ela é. É uma delícia essa farofa. Piraputanga assado, também é muito bom mesmo. Eu já falei para vocês que Mato Grossense consome muito peixe, né? Aqui o arroz com piqui. Arroz com piqui, porque nós temos também Cerrado aqui dentro de Mato Grosso, né? Então, nós temos o piqui também. A paçoca de pilão. A paçoca de pilão, vocês não imaginam, é uma farofa que dá muito trabalho para fazer, que tem que socar no pilão, que tem que colocar bastante alho, bastante cebola, para esses condimentos entrar nessa carne, sabe? É uma delícia, é muito gostoso também. A paçoca, a maioria das pessoas da comitiva, os peões, eles gostam de fazer para levar. E tem uma questão meio... Assim, eles consomem com... Não são todos, mas assim, na minha família, consumia com chá mate que fez, esfriou ali um pouquinho, e come, é uma delícia. Eu amo também. Francisquito. Ah, Francisquito. Esse Francisquito também é muito gostoso. Esse Francisquito, aquelas festas de santo, ele tem, todas as festas tem esse Francisquito. A geleia de acerola para colocar no pão, fica uma delícia aquele agridoce, gostoso para você comer. Colocar no Francisquito também fica muito bom, fica ótimo. Eu já comi. E aqui nós temos o Bem Mato Grosso. Esse aqui é um apresentador, né? E ele é músico. A música dele é como se já tivesse virado um hino aqui dentro de Mato Grosso. Quero ver se eu consigo passar para vocês. Não vai, mas eu vou buscar lá e vou passar para vocês. Vamos dar continuidade. Vou buscar mais. Vocês viram? Eu vou ficar devendo, mas eu vou colocar o link, tá? Nós vamos continuar a aula. Vou buscar um outro texto para poder entender melhor. Guarde um momentinho. A professora está atrapalhada aqui um pouco, mas
Eu disse que vou buscar. Viram? Lindo, né? Pois é. Agora eu vou compartilhar um texto com vocês. Este texto, nós vamos falar das comidas típicas das regiões brasileiras. A culinária brasileira é rica, saborosa e diversificada. Cada um dos seus estados tem os seus pratos típicos, preparado de acordo com as antigas tradições que são transmitidas de cada geração. Culinária Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, tem uma das culinárias mais tradicionais do centro-oeste do Brasil. A gastronomia tem influência indígena, africana e europeia e usa muitos ingredientes típicos da região. Frutas das regiões como o piqui, a banana da terra e os pescados são alguns dos ingredientes mais usados. Mas o arroz também é bastante presente na receita. Mato Grossense não fica sem arroz de jeito nenhum. Qualquer prato tem que ser acompanhado do arroz. É como se fosse um italiano que não falta massa. Para nós é o arroz. A galinhada.
A galinhada é um prato bem típico em que quase todo o Centro-Oeste trata-se de um arroz preparado com galinha e piqui, além de tomate, cebola, temperos. Viajar para Mato Grosso não é experimentar a galinhada, é como ir ao Rio de Janeiro e não visitar o Cristo Redentor, né? Esse é a dúvida, um dos pratos mais marcantes da gastronomia mato-grossense. É a Maria Isabel. Maria Isabel também é muito bom. Este é mais um prato feito com arroz e usa ingrediente muito importante na culinária do estado. Carne seca. O prato é praticamente o arroz com a carne seca temperado, porém é possível adicionar um pouco mais de gosto. E pode colocar também o piqui. Esse prato é quase como se fosse a galinhada, só que substitui por carne. Lá em cima estava o frango, né? E aí substitui. A mojica de pintado, como nós já vimos lá no slide anterior, essa é outra receita no patamar do símbolo da gastronomia mato-grossense. O pintado é saboroso peixe e a mojica aproveita bastante desse sabor, além do pescado. Os pratos são usados também com mandioca, alguns colocam mandioca e tempero diversos para deixar a carne do pintado ainda mais deliciosa. Esse peixe é um dos maiores do Brasil, ele é muito grande o peixe. Então é usado aqui, é gostoso demais, porque não tem espinha, né? A espinha é um pouquinho, então é mais tranquilo para comer. E aqui é o doce, aquele doce que eu disse lá dentro do slide, que é o furundu. Esse doce é muito famoso no estado, mas é um prato que se deve ser experimentado porque quem visita Mato Grosso e é feito com mamão ralado, a rapadura, gengibre, cravo e canela. Mistura-se tudo na panela, cozinha-se todos os ingredientes até, se possível, ver o fundo. Então ele é um que vai fazendo, vai mexendo, ele é um pouco demorado, até dar o ponto. Qual será o ponto? Aquele ponto que desgrudou da panela. Ele fica um doce escuro por causa do melado de cana que coloca lá, e a rapadura, né? Tem gente que coloca o melado e a rapadura e vai... Pois é. Outros tira a rapadura e só coloca o melado também e até dar o ponto. A farofa de banana. Esse prato é o exemplo do uso da banana em receitas da culinária mato-grossense, inclusive as salgadas. Neste prato, além da banana, a farinha de mandioca, carne seca, frita também são usadas. O mato-grossense ele come muita comida agridoce e às vezes o prato leva, assim, é o costume mato-grossense fazer as suas refeições com algum tipo de fruta, seja ela banana, mamão, manga, abacaxi, alguma fruta complementando aquilo ali. Faz uso da salada, sim, mas a fruta é uma coisa essencial para o mato-grossense na hora do almoço. Ele vai almoçar, ele já descasca a banana e coloca ali. Quando é época de manga, ele já descasca a manga, já pica e coloca no prato. Se tem um mamão, ele já pica e coloca dentro. É uma tradição aqui de Mato Grosso, principalmente a Baixada Cuiabana. Na minha cidade a gente consome. Eu sou assim, eu consumo dessa forma. Adoro, eu sou louca por fruta. Todos os dias é um tipo de fruta diferente, acompanhado no meu almoço. Assim. Aqui eu vou deixar um link para vocês que têm curiosidade de buscar mais informação, tá? O significado da comida, ela ultrapassa o simples ato de alimentar-se. São muitas as tradições que consideram a hora da refeição como um sagrado, é um momento sagrado, é um momento que as pessoas dizem, é um momento
onde Deus está ali na sua mesa alimentando com vocês. É momento de silêncio, compostura, e tem gente, tem família que leva muito a sério isso. Hora do almoço, se são 12 pessoas, são 12 pessoas sentadas à mesa. Se são 4, são 4 pessoas sentadas à mesa. É uma partilha, é partilhar o pão ali, sentar esse momento dedicado somente à refeição. Nada de celular, sabe? As famílias tradicionais antigas, elas não gostam que senta com um boné, com um chapéu, sem camisa. Assim, eu não estou dizendo que isso é o correto, gente. Eu estou falando as famílias antigas, as que tem aquela tradição, estou contando uma história. Aqui eu não estou falando o que é certo e o que é errado. O folclore é para trazer a história de um povo. E assim eu estou trazendo a história do povo. Todo mundo sabe que nós estamos em uma época que tudo se mudou. Né? E quem sou eu aqui para dizer o que é certo e o que é errado? Eu estou contando a história de famílias mais antigas. Eu tenho na minha família pessoas que são assim, que não se senta à mesa sem camisa, não se senta à mesa com chapéu na cabeça, não se senta... É um respeito ao se alimentar. É um respeito, é uma coisa sagrada, é momento de se alimentar, é um momento sagrado e que Deus está presente ali. É em agradecimento ao superior. Não sei se vocês conseguiram entender como é esse respeito ao alimento. É o alimento que nos traz sustento para o nosso físico, mas além do nosso físico, em agradecimento pelo trabalho que conseguiu trazer o alimento ali para casa, é como se fosse uma verdadeira oração, tá? A região do Sul, no Rio Grande do Sul, nada é mais tradicional do que o churrasco. Todo mundo sabe disso, né? Também devem ser mencionados o arroz carreteiro e o salame de porco. O chimarrão é feito com erva mate, tomando na cuia a bomba apropriada. É uma marca registrada do gaúcho. A colonização italiana introduziu a produção de vinho, em especial na região da Serra Gaúcha. No Paraná, é comum o barreado. É uma mistura de carne preparada na panela de barro e acompanhado de farinha de mandioca e banana. Em Santa Catarina, temos caldeiras de peixe e de sobremesa torta de maçã introduzida pela imigração alemã. E a região sudeste? Tudo de feijão, feijoada, linguiça, carne de porco e as postas de peixe ou pirão são encontrados em diversos estados da região. No Espírito Santo, a muqueca capixaba preparada em panela de barro com vários tipos de peixes e frutos do mar. Marisco, siri, caranguejo, camarão, lagosta, bacalhau, palmito e a tintura de urucum. O que coloca o urucum para ficar uma cor bonita, avermelhada, bonito para os olhos, é apetitivo. Em Minas Gerais, há diversos pratos com carne de porco, galinha, um molho pardo, ou com o quiabo, angu, o arroz carreteiro, arroz com galinha, feijão tropeiro, o tutu, o couve, o torresmo e a farofa. O pão de queijo é aquele que todo mundo conhece, pão de queijo de Minas, né? Eles são apaixonados por pão de queijo. Mineiro que não gosta de pão de queijo não é mineiro, né? Todo mineiro que se preza, ele come pão de queijo todos os dias. De origem mineira, hoje é encontrado em várias capitais do país. Sobremesa: bolo de fubá, goiabada com queijo, doce em calda, cidra, abóbora, figo e o doce de leite. O Rio de Janeiro contribuiu com um pedacinho de carne com quiabo e o camarão com chuchu. Em São Paulo, a culinária caipira se assemelha à de Minas,
com a culinária italiana. Lá é uma mistura, né? Lá é a Itália. Introduziu as massas, as pizzas. Também merece destaque os pastéis, tão frequentes quanto apetitoso. Há quem diga que ele tem origem na China, mas sobre isso não há certeza. Por outro lado, a migração japonesa também deixa suas marcas. Ele também deixou e continua deixando, né? As marcas na mesa dos paulistas, em especial na capital, onde há vários restaurantes japoneses. Então, tem bastante pessoas que gostam da culinária japonesa. Região Centro-Oeste. Entre outros pratos, podem ser citados o arroz carreteiro. Vocês viram que arroz carreteiro está em vários lugares do Brasil, né? O escaldado, paco frito, o assado, peixe com mandioca, frango com guariroba. Eu não sou muito fã do guariroba, não. Eu acho ele meio amargo, mas tem gente que gosta. Espeto, quiabo frito, pirão, caldo de piranha, dourado, recheado. Região Nordeste. Pratos preparados com peixes são típicos do litoral, enquanto manteiga de garrafa, eles consomem muita manteiga de garrafa. Carne de sol e charque representa o sertão. A rapadura é tradicional, desde o ciclo da cana-de-açúcar, do início da colonização. A presença africana é nítida na alimentação baiana. É vatapá, sarapatel, caruru, acarajé, abará, bobó de camarão, xixi de galinha, moqueca de peixe. O azeite de dendê é que diferencia e perfuma os alimentos. Entre os doces, há cocadas, quindi, baba de moça e o famoso bolinho do estudante, feito de tapioca. No litoral de Pernambuco, são tradicionais os peixes ensopados de camarão e casquinha de siri. No interior do estado, a carne de sol e a buchada de bode ou carneiro. No Ceará, há pratos à base de frutos do mar, caranguejos, siris, camarões, ostra, lagosta, peixada acompanhada de farinha. No sertão, carne do sol, baião de dois, feijão verde, carneirada de panelada, doces, sucos, sorvetes, feito com frutas tropicais. Cajá, siriguela, graviola, pitomba, pitanga, jambu, coco. No Rio Grande do Norte, torna-se alambique, sopa de girimum com leite. Tá? Região Norte. Caldeira de tucunaré, tacacá, tapioca, pato no tucupi, de origem indígena. O tacacá é uma sopa com tapioca, camarão seco, pimenta e tucupi, o nome de um molho preparado com mandioca e jambu, que acompanha o pato ou peixe. Eles consomem muito pato lá. Na sobremesa, doces de castanha do Pará, frutas típicas, açaí, cupuaçu, a graviola, bolo de macaxeira. A macaxeira é a nossa mandioca, né? O nosso bolo de mandioca aqui. Bolo de macaxeira e o baião de dois. A cachaça, bebida mais típica do Brasil, é a aguardente, a cana-de-açúcar ou cachaça, que se encontra em todo o território nacional. Aqui, as comidas típicas do Brasil todo, né? Nós começamos lá por Mato Grosso, porque nós somos mato-grossenses. E todo mundo consome, todos os dias, um pouco dessas comidas típicas
de toda a região, né? Porque principalmente o Mato Grosso, que vem dos 4 cantos do Brasil e do mundo, estão aqui. E com isso vai aumentando e diversificando os nossos pratos aqui do Mato Grosso. Coisas novas que vão surgindo. E nós vamos dar continuidade da aula, mais coisas sobre o folclore. Tá? Tem muita coisa para falar, além das comidas típicas. Nós temos lendas que podem ser contadas, nós temos as brincadeiras que podem ser trabalhadas também. E eu vou ficando por aqui, mas eu vou voltar aqui, falar com vocês um pouco. E aí, o que vocês acharam da aula? Se ficou alguma dúvida, vamos tirar essas dúvidas. Vamos conversar sobre o tema, sobre o assunto. Vamos estudar e pesquisar sobre o folclore mato-grossense. É importante conhecer a história, é importante você saber. Ah, professora, eu não faço nada disso, eu não gosto nada disso. Mas é importante porque muitas vezes nós vamos fazer alguma prova, alguma coisa, e sempre está ali embutido alguma pergunta relacionada à sua região onde você mora, né? Que se eu não conheço onde eu moro, a minha região, como é que eu vou conhecer outro? Se eu não faço nem pesquisa do lugar, se eu não conheço nem o meu lugar e não faço questão de conhecer o meu lugar, como é que eu vou conhecer os outros espaços? Então, parte do princípio de onde eu, né, moro. E espero que vocês tenham gostado. Nós começamos ontem a falar sobre o folclore, nós vamos pesquisar mais coisas e conforme eu vou pesquisando, eu vou postando aqui. Ok? Obrigada.